Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Espero que vocês tenham passado um dia alegre, gostoso, que a comida tenha sido boa, que vocês não tenham comido demais. Não comeram, né? Muito bem. Hoje eu vou pregar minha última mensagem na série As Obras da Carne versus Fruto do Espírito. Hoje vou pregar então a 13ª mensagem e na próxima vez eu vou pregar a última. Hoje vou falar sobre domínio próprio e na próxima sobre a expressão bíblica contra essas coisas não há lei. Eu estava pensando, antes de ler o texto, quero falar isso para vocês, que se eu fosse escolher uma das virtudes, frutos do Espírito, virtudes que são fruto do Espírito, como a principal, a melhor, para a minha vida, eu escolheria domínio próprio. Eu considero que o domínio próprio pense num motor elétrico. O domínio próprio para mim é a eletricidade, que aqui une todas as virtudes e faz funcionar todas elas na vida do cristão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então é essa eletricidade que vai ligando pontos e fazendo tudo funcionar em nossa vida. Vamos ler o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar na projeção aqui. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus nos abençoe por meio da sua santa palavra. Eu quero começar então explicando o significado dessa expressão, essa palavra domínio próprio. Em grego, no grego, a palavra para domínio próprio é enkrateia, que significa temperança, moderação, autocontrole, ou a capacidade de se controlar, especialmente os desejos e paixões. A palavra é formada por duas partes: en, que significa em, óbvio, né? Ou dentro, e kratos, que significa poder ou força. Assim, enkrateia pode ser interpretado, esse termo, como poder interior, domínio interior, ou força de autocontrole. A palavra transmite a ideia
de ter domínio sobre si mesmo, de não ser dominado pelas paixões e desejos, mas de os controlar e direcionar. Fácil, né? Diante de tantas seduções que nós temos no mundo, na nossa própria natureza carnal, vindas do diabo, é fácil isso? Nós termos controle assim? Não é. Eu entendo até que é um milagre nós vivenciarmos domínio próprio. Então, onde estão os nossos pontos fracos em relação a isso? Alguns eu vou citar aqui. 1. O domínio próprio, como fruto do Espírito, é o controle sobre todas as áreas e expressões da nossa vida: corpo, mente e emoções. Então é muito abrangente. Portanto, a falta de domínio próprio é a causa de muitos males e de variadíssimos males. Se falta para você domínio próprio, eu tenho certeza que você tem passado apuros e que você está em maus lençóis e que muita coisa está bem complicada na sua vida. Eu sei por experiência própria. Sempre que falta para mim, é assim que eu fico. E como é muito abrangente, os problemas podem acontecer em muitas áreas da nossa vida. 2. Tudo que nos domina, preste atenção nisso, tudo que nos domina se torna um Deus para nós. Por isso é que a Bíblia condena todo tipo de vício. Aliás, o que nós chamamos de vício, a Bíblia chama de pecado. Nós chamamos de vício, a Bíblia de pecado. E quanto mais sem controle nos tornamos, mais escravizados seremos. Por quê? Porque o pecado parece liberdade para fazer o que se quer, mas isso vai até você tentar parar de cometê-lo. É ou não é? A pessoa que está vivendo em pecado, ela pensa que está vivendo liberdade. Mas tente parar, para você ver se não é uma escravidão. No momento em que nós tentamos parar com o pecado, é que nós sentimos o tamanho da luta. Como é difícil, porque o pecado escraviza. E 3, se o domínio próprio é fruto do Espírito, a falta dele significa estar vazio do controle do Espírito. Se nós temos que nos encher do Espírito, quando você e eu não temos domínio próprio, na verdade nós estamos vazios do Espírito. E a falta de controle denuncia então a nossa vida cristã vazia de Deus, longe da palavra de Deus. Hoje aqui nós já cantamos, nós já fomos tocados por algum texto da palavra de Deus que veio à nossa mente, ao nosso coração, mas eu fico me perguntando, o que nós fazemos diante da palavra de Deus? Por que você veio aqui hoje? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, o que acontece com você? Como que você se posiciona diante da palavra de Deus? Você se posiciona como tendo a palavra de Deus como autoridade máxima sobre você? Nossa única regra de fé e prática, como nós gostamos de dizer? Você tem reverência para com a palavra de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, você se curva e diz assim no seu coração: eu preciso mudar isso na minha vida, porque é a palavra de Deus que está falando. Então eu tenho que submeter. Então, quando nós estamos vazios do Espírito, nós estamos vazios do próprio Deus, nós estamos vazios da sua palavra.
e nós não ouvimos mais a sua voz, nós não somos mais influenciados por Ele, nós não somos mais dirigidos pela sua sabedoria, e a gente vai se enfiando em buraco atrás de buraco, e coisas ruins vão vir uma após a outra. Quando a falta de domínio próprio se torna evidente, fica evidente em nossa vida? Só alguns exemplos. Primeiro, quando nós cultivamos vícios e pecados secretos há muito tempo. Você tem algum vício assim? Tem algum pecado de estimação? Que só você e Deus sabem? E o diabo também? Muitas vezes. Às vezes ninguém na sua casa sabe, seus irmãos não sabem. Você tem uma vida secreta? Desse jeito? E isso já acontece há quantos anos? Quanto tempo mais você vai ficar nessa situação? Nessa vida cristã porca? Quanto tempo mais? Nessa sujeira? Se você está vivendo isso com certeza é uma evidência de que falta para você domínio próprio. E se falta domínio próprio, a raiz é mais profunda. E o que falta, na verdade, é você se encher do Espírito. É você se submeter a Cristo, porque o Espírito é o Espírito de Cristo. Então nós precisamos pensar nisso. 2, também a falta de domínio próprio fica evidente quando nossas reações são carnais e frequentemente descontroladas. Você é do tipo estourada? Eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade com isso. Já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes meus filhos falam assim: se a igreja soubesse o que você faz aqui em casa. Eu falo assim: eu já afrontei. Eu luto contra isso. Se isso acontece frequentemente na sua vida e na minha vida, isso é um sinal que você perdeu o domínio próprio. E você precisa de novo buscar na fonte, que é o Espírito Santo. Se você perde o controle com frequência, seja nessa área ou em qualquer outra área, você precisa voltar na fonte. Então o 13 é sobre isso ainda, mas quando nós vivemos um efeito sanfona na vida cristã, isso também evidencia a falta de domínio próprio. Sabe o que é isso? É assim: você peca, se arrepende, pede perdão. Passa um tempo, você peca, se arrepende, entre aspas, pede perdão, porque isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de atitude. Passa mais um tempo, você peca, se arrepende e pede perdão. Esse efeito sanfona. O que é isso, irmãos? Que vida é essa? É isso que nós devemos mostrar para o nosso Deus? É esse testemunho que a gente vai dar? É assim que a gente agrada ao Senhor? É esse respeito que a gente tem pela palavra de Deus? Não é, né? Não é. Então, se a gente está vivendo isso, já passou da hora de a gente voltar onde foi que nós caímos, ter um arrependimento verdadeiro e mudar de atitude. Já passou da hora. Para o nosso próprio bem, para a glória de Deus, para a bênção de todo mundo que está ao nosso redor, para a gente ter uma vida abençoada, frutífera, com coisas boas acontecendo, com Deus nos usando e tudo mais.
Do que nós não podemos esquecer? Que a falta de domínio próprio produz culpa, tristeza, afastamento de Deus e muitas feridas. Isso é óbvio. Todas as vezes que você perder o controle, esse domínio próprio que vem do Espírito, coisas muito ruins vão acontecer. Você pode até achar por um tempo que não está acontecendo nada, mas é só uma questão de tempo, porque a tragédia vai chegar. Não zombe de Deus, não zombe da palavra de Deus, porque é isso que ela afirma. 2, não podemos esquecer que a disciplina sobre o nosso corpo, desejos e pensamentos é a verdadeira liberdade. Se quando nós pecamos, nós somos escravizados, quando nós temos domínio próprio, nós somos livres. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, logo aqui à frente. Mas é o avesso. O pecado nos escraviza, a disciplina, o domínio próprio, o autocontrole nos liberta. Porque você faz aquilo que você realmente quer fazer, não aquilo que você é obrigado a fazer. 3, não podemos esquecer que sem domínio próprio seremos escravos do mundo, da nossa própria carne e pior, do diabo, muitas vezes. A maioria das vezes, eu acredito, da nossa própria carne. A gente fica pondo culpa no diabo em tudo, mas a maioria das vezes a culpa é nossa mesmo. É a nossa carnalidade que vem à tona, fala mais alto e nos derruba, nos envergonha, nos constrange, nos traz prejuízos e tudo mais. O mundo também está aí seduzindo, a juventude é a prova disso. Corações jovens são mais facilmente iludidos pelo mundo, mas também tem o diabo, que mete as duas mãos nessa história para acabar com você, para acabar comigo, para acabar com as nossas famílias. E ele faz isso usando a nossa falta de domínio próprio. É por isso que tem tanta coisa ruim acontecendo, inclusive nas famílias cristãs. Porque a gente dá espaço para o diabo. A gente dá oportunidade para ele. E aí ele vem e ele acaba com tudo mesmo. E também não podemos esquecer, 4, que esta é a liberdade que temos em Cristo, para fazer somente o que é justo e bom. Esta é a liberdade. A liberdade que Jesus nos proporciona, nos ensina, é a liberdade para escolher o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que produz coisas boas, bênçãos. Esta é a verdadeira liberdade. Nós, irmãos, que fomos esclarecidos pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos essa liberdade, essa capacidade para olhar para as opções que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece, e escolhermos aquilo que é bom. Nós precisamos usar essa liberdade, a liberdade que está em Cristo. Olhar para Cristo, aprender com Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo. O exemplo que Ele nos dá. Esta é a verdadeira liberdade. Então, apenas 3 perguntas diretas e necessárias antes de fazer as aplicações. 1. Você tem controle sobre a sua língua? E aqui eu não estou falando de beijo, hein? Estou falando de o que você fala.
Você tem controle sobre a sua língua? Sabe por que eu pergunto? Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 3, verso 2, assim: se alguém não peca no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ou seja, se você controla o que você fala, você tem condições de controlar todo o seu corpo. E você vai se desviar de inúmeros pecados e de inúmeros prejuízos. Você é uma pessoa que abençoa quando abre a sua boca, ou uma pessoa que fere? Você é uma pessoa que faz as pessoas crescerem, serem edificadas, ou você as empurra para baixo quando você fala? Quando você abre a sua boca, as pessoas são atraídas para Cristo ou afastadas dele? São perguntas importantes. Como é que você usa a sua boca? Como você é conhecido? Como alguém que fala demais? Ou como alguém que fala o que é necessário? Você é conhecido como alguém que abre a boca e profere palavras de amor, de graça, de bondade, de perdão, de misericórdia, ou de ira, de ódio, palavras que dividem, que são obras da carne? Como é a sua língua? 2, você tem dado um bom testemunho pela maneira como administra seu dinheiro? Olha, tem pessoas cristãs que passam dificuldades financeiras. E não tem nada pecaminoso nisso necessariamente. Porque a pessoa pode estar passando um revés que é até comum na vida. Ela pode estar passando por um momento difícil. Aconteceu algo difícil na sua família. Ok. Nada errado sobre isso. Mas também há pessoas cristãs que se acostumaram a serem maus pagadores, que têm vidas financeiras descontroladas, que não são pessoas dignas de confiança. E isso é pecado. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que ter uma vida financeira equilibrada para ser generoso com suas ofertas e seus dízimos, para abençoar seus irmãos quando eles precisarem, para repartir com quem precisa. Então essa pergunta é pertinente. Como você administra seu dinheiro? Você tem domínio próprio nessa área? Ou você é daqueles que, ou daquelas que tem cartão de crédito, vamos gastar. Depois a gente vê como vai pagar. E não está preocupado com o testemunho, se vai ficar devendo na praça, se vai prejudicar algum irmão. Não podemos ser assim, irmãos. Terceira pergunta, direta e necessária: você trata da sua vida sexual com santidade? Como é que você trata a sua vida sexual? Jovens, vocês que não são casados, não podem ter relações sexuais antes do casamento. Isso é bíblico. Se vocês estão vivendo isso, vocês estão vivendo em pecado. E todo pecado traz maldição para a nossa vida. Vai trazer para a sua vida. Pornografia,
Você acha que isso não tem consequências? Como é que você tem administrado a sua vida sexual? No seu casamento, maridos e esposas, vocês não podem se negar um ao outro. Não podem. Mulheres, o seu corpo pertence ao seu marido. Homens, o seu corpo pertence à sua mulher. Não faça o seu cônjuge ficar numa posição de fragilidade para pecar. Não coloque o seu cônjuge numa condição favorável para cair. Cumpra suas obrigações conjugais. Vamos aplicar, que o tempo está correndo. Primeira aplicação para a sua vida, para a minha vida também. 1. Sem domínio próprio, ninguém consegue agradar a Deus. Não podemos nos entregar desenfreadamente a qualquer vício ou paixão. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou quando disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque se eu me deixar dominar, até mesmo por uma coisa lícita, aquela coisa se tornará como um Deus na minha vida. E o nosso Deus, o nosso Senhor, não divide a sua glória com ninguém. O nosso coração só tem um trono. A questão é quem nós vamos colocar lá. Então, mesmo uma coisa lícita pode se tornar pecaminosa. E você não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Porque se você se deixar dominar, você não agradará a Deus. E a coisa fica muito mais difícil. Segunda aplicação. Para vencer pecados cultivados há muito tempo, é preciso submeter a Cristo, contar com a influência do Espírito, mas também ter força de vontade, firme decisão, disciplina, para ficar longe da tentação, para fugir, para correr para o outro lado. E um bom conselho também é contar com um amigo espiritual, com quem você possa se abrir e que possa orar com e por você. Isso é muito importante, faz muita diferença. Tem que ter uma firme decisão. Sabe daquelas que você diz assim: eu não quero viver isso na minha vida nunca mais. A partir de hoje, Senhor, com a influência do Teu Espírito, por temor e reverência à Tua Palavra, eu estou arrancando esse pecado da minha vida. Eu não quero mais viver assim. Nós precisamos ter essa coragem, irmãos, de fazer essa oração às vezes. E também a humildade de ter alguém com quem a gente abrir o coração, confessar pecados, pedir oração, conselhos e tudo mais. Terceira aplicação para a sua vida. Cultive o domínio próprio, pois isso fará você andar pelos caminhos da sabedoria, de uma vida frutífera e com boas obras. O domínio próprio te livrará de muitos pecados e tropeços que trazem sérios prejuízos para você mesmo e para quem estiver ao seu lado. Mas, além disso, te proporcionará oportunidades que somente o caminho da sabedoria oferece. A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 17, 28, que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Ou seja, o tolo, quando fecha a sua boca, muitas vezes é confundido com sábio. Muitas vezes. Mas aquele que fala sem controle é tido como tolo. Não é incrível isso?
você tem que buscar o caminho da sabedoria, não o caminho das tolices, da imprudência, mas o caminho da sabedoria, porque esse é o caminho da bênção, este é o caminho do verdadeiro sucesso diante de Deus. Se você quer ser abençoado, não há outro caminho, você precisa de domínio próprio. 4. O verdadeiro domínio próprio é a ação do Evangelho dentro de nós. O Evangelho nos transforma de dentro para fora. É uma obra de Deus. Deus nos transforma. E o Evangelho nos transforma assim, de modo extraordinário e poderoso, e faz isso com todos aqueles que creem e se submetem a Cristo. Então, se você não experimentou uma mudança real em sua vida, das duas uma: ou você é um crente carnal, o que é péssimo, é vergonhoso, ou então você ainda não se rendeu a Cristo de fato, você não se converteu ainda, você não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí você não tem o Espírito Santo habitando em você, porque o Espírito Santo é dado para todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pela fé. Mas, de qualquer maneira, hoje você tem a oportunidade de mudar essa condição, seja qual for o seu caso. Se você é um crente carnal, hoje você tem a oportunidade. Se você não recebeu a Cristo ainda, a porta da graça está aberta para você hoje. E você pode dizer sim para Jesus hoje, agora mesmo. 5. Se para recebermos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, precisamos ter fé, para termos domínio próprio, também precisamos crer que a palavra de Deus é a verdade e que ela realmente funciona em tudo que ela diz. Então, se você precisa de um milagre na sua vida, na sua família, nesse sentido, clame para que Deus te transforme e creia de todo o seu coração e renda-se a Ele hoje, porque este é o caminho. Para termos domínio próprio, nós precisamos de um milagre de Deus. Para que o milagre aconteça, você precisa crer. Esse é o caminho que Deus nos ensina. 6ª aplicação: o domínio próprio diz respeito ao que comemos ou bebemos, diz respeito à nossa vida sexual, ao que assistimos, ao que falamos, ao que fazemos com o nosso tempo e com o nosso corpo. Fala de ações e comportamentos, da nossa vida financeira e muito mais. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, meu amigo, minha amiga, reflita, aproveite esta oportunidade, reflita sobre quais são as áreas em que você precisa de domínio próprio. Arrependa-se. Conte com Deus, com a influência do Espírito, e mude a sua vida. Saia daqui hoje com uma decisão tomada diante de Deus, e mude, em nome de Jesus. Não saia como você entrou. 7º, lembre-se que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras no caminho. Então não subestime as pequenas brechas abertas em nossa vida. Tudo pode se tornar um vício e vir a te dominar. Portanto, cuide até mesmo do que é lícito, pois até o que é lícito pode não ser bom para você, se você não tem controle sobre aquilo. Então tenha a coragem
para dizer não para tudo o que pode desagradar a Deus e pode te prejudicar. Eu falo isso porque quase sempre nós percebemos que aquilo não é bom. Nós percebemos que o negócio está andando por um caminho que não vai produzir coisas boas, que a gente está ficando preso naquilo. Fala a verdade, não é assim? O tempo que a gente gasta com as coisas denuncia se aquilo é um vício ou não. O empenho que a gente oferece para cada atividade denuncia se aquilo é um vício ou não. A paixão que nós temos por alguma coisa denuncia se aquilo é um vício ou não. A maneira como nós reagimos diante de qualquer coisa demonstra se aquilo é um vício ou não. E até uma coisa lícita, que não é pecaminosa em si mesmo, se te dominar, se for uma paixão do tipo que tira Deus do seu lugar, então é pecado e vai ser uma tragédia para você. E finalmente, oitava aplicação. A falta de domínio próprio se manifesta não apenas no que você faz, mas também no que deixa de fazer. Assim, preguiça, procrastinação, falta de responsabilidade e coisas semelhantes são também expressões da falta de domínio próprio. Também são. E não podemos dar desculpas esfarrapadas. Então, vou dar um exemplo, uma pergunta aqui como exemplo. Não sei se você veio ao culto de manhã ou não, e qual foi o motivo que você veio ou não veio. Mas se você faltou no culto hoje pela manhã, o motivo que fez você faltar ao culto, faria você faltar ao trabalho amanhã? Se você ficou enrolado com a resposta, essa é uma desculpa esfarrapada. Você entende? Você pode alegar o quê? Para não ter uma vida cristã frutífera, para não estar lendo a Bíblia o suficiente na sua vida, para não ter vida de oração. O que você pode alegar? Que não tem tempo? Que está muito cansado? Mas quanto tempo você gasta nas telas, vendo séries? Eu já falei aqui uma vez que tem algumas séries tão longas que se você usasse o mesmo tempo que você usou para ver a série, você leria a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu acho que é inadmissível um cristão com 5 anos de crente que não tenha lido pelo menos uma vez a Bíblia toda. É uma vergonha para nós. O nosso livro sagrado, a palavra de Deus, que valor que a gente dá? Mas não é só isso. Nas coisas do dia a dia, na sua casa, querido adolescente, querido jovem, você contribui com as tarefas da sua casa? Ou você é do tipo que não arruma nem a sua cama? Preguiça é pecado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Está na Bíblia. Esses dias eu falei com meu filho assim: vou te ensinar um dos grandes segredos da vida. Aí ele já prestou atenção, né? Olhou para mim, estava eu e ele no carro. E eu falei assim: vaca não dá leite. Ele falou, filho, vaca não dá leite, você tem que tirar.
Se você não for lá e apertar, não sai leite sozinho. E também, se você não estudar, não vai ter boas notas. Se você não tratar as pessoas bem, você não vai ser respeitado. Nada vai cair do céu para você, assim na vida. Se você não correr atrás, você não vai ter um bom emprego. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você não vai ter uma vida longa e abençoada. Por quê? Porque vaca não dá leite. Preguiça é pecado. Procrastinação é pecado. Então a gente tem que pensar nessas coisas, não é, irmãos? E eu quero terminar dizendo o seguinte: o remédio para nós curarmos a falta de domínio próprio é composto, é como se fosse uma cápsula que é composta de vários medicamentos. Então, primeiro, uma boa dose de disciplina, uma outra dose de obediência à palavra de Deus, uma outra dose bem generosa de fé no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo. Um remedinho assim faz milagres. É isso que nos dá domínio próprio. Só que não esqueça que você pode ter o remédio em casa, mas se você não tomar, não vai produzir efeito nenhum. Porque a cura começa com uma firme decisão de uma recusa definitiva de não aceitarmos continuar sendo o que somos, mas permitirmos que o Espírito Santo nos transforme. Então eu pergunto: você quer ser transformado assim? Você quer se render a Cristo e permitir que Ele transforme você pela ação do Espírito Santo de Deus? Eu espero que você reflita bastante sobre essas questões. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? A equipe pode subir já. Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, nós nos curvamos, porque sabemos, ó Deus, que ela é a autoridade sobre nós, ela é a verdade, e que nós precisamos, Senhor, nos submeter completamente a ela. Eu te peço, ó Deus, por Tua misericórdia e por Tua graça, que o Senhor nos perdoe por vivermos vidas inconstantes, sem domínio próprio, vidas que desagradam ao Senhor, cheias de pecados e que nos afastam ainda mais de Ti, que prejudicam as pessoas que estão ao nosso redor, prejudicam a nós mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, e fortalece, ó Deus, o nosso coração, para nós termos essa coragem de assumirmos uma posição renovada na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, da nossa carnalidade, livra-nos de nós mesmos, traz a cura, Senhor, para nós, para que nós tenhamos, ó Deus, desse domínio próprio que vem do Teu Espírito, para viver vidas disciplinadas, cheias de sabedoria, operosas, com bons frutos, para a Tua honra, Senhor, e para a nossa bênção. Dirige-nos, ó Deus, pelos caminhos retos da justiça, do que é certo, do que é bom, do que é verdadeiro. Abençoa-nos assim, Pai, que a partir de hoje
nós sejamos novas pessoas na Tua presença. Transforma-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa a nossa semana. Guarda-nos em cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Depois da música, o nosso culto estará encerrado. Que Deus abençoe a sua vida.